Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Hoje é segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, dia 28 de fevereiro. Último dia de fevereiro, última semana do Tempo Comum, primeira parte. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo final de semana que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, por essa noite de sono. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Te agradecemos, Senhor, pela tua bênção, pela tua paz e pela tua graça. Agora, Deus, venha nos dar, Pai amado, um dia muito feliz, guardado pelo Senhor. Pai, sê conosco nesse dia, trazendo paz, cura, libertação sobre nossa vida e sobre esse mundo que sofre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito bom, seja bem-vindo Patrícia Sá, Irmã Elba, Nathalie. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês que estão aqui ao vivo. É uma bênção do Senhor estarmos juntos. Quem mais está aí com a gente, Marisa? A Iris, a Jussara Tex, Gênison já está com a gente. A Josiane, muito obrigado, Josiane. Irmã Elba. Herodia e Davi. Quem mais? Herodia. A Patrícia já falou. E a Patrícia. Martinha entrou aqui agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho do Dia. Amém? Uma graça de Deus. Eliane Maria Lopes está com a gente hoje. Não é? Amélia Martins. Glória a Deus pela vida de vocês. É uma alegria estarmos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, nosso irmão Joel Moreira. Glória a Deus por isso. Muito bom. O evangelho de hoje é Marcos 10. Querida Sônia, Maria, Regina e Carlos, Gabriela e Zé Mauro. Muito bom. Suzy, Fausto, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Lúcia, tanta gente maravilhosa com a gente, né? Essa manhã linda na presença do Senhor. Sejam bem-vindos, assistindo com alegria, né? Muito bom. Deus abençoe, Elonede Cabral, Maia, nossa querida Elonede, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito bom. O evangelho de hoje é Marcos 10, do 17 ao 27. Tá sentindo falta da Diná, Marisa. Olha a Diná aí. Seja bem-vinda, Diná Helena Lourenço Almeida. Glória a Deus. Glória ao Senhor, né? Nossa irmã Leia também está com a gente. Ana Beatriz e Gilmar. Glória a Deus. Marcos 10, do 17 ao 27. Pastor Lando Júnior, Bokertoff. Feliz semana. Muito bom. Deus abençoe todos vocês. Marcos 10, 17 a 27. Pondo Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Coisa linda. E ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância.
E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, irmã Sueli, graças a Deus, irmãos e irmãs. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, meditar nessa palavra. É nossa devocional, é o evangelho do dia, é aquilo que tem, ó Pai amado, nos alimentado todos os dias para a honra e glória do Senhor. Senhor, ajuda-nos a fazer tua vontade, perdoa os nossos pecados e ministra, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui nesse evangelho um jovem devoto, um jovem que tem um respeito enorme pelo Senhor Jesus, um jovem que desde a sua infância guardava os preceitos de Deus, vivia esses preceitos de Deus, não é? Mas um jovem que, apesar de tudo isso, ele coloca o que ele tem na frente do Senhor Jesus. E isso causa tristeza para ele e tristeza para o Senhor Jesus. É muito interessante esse evangelho, muito profundo. No versículo 17, diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu. O evangelho de Marcos dá essa ação para esse rapaz. Ele corre ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele. É interessante que esse jovem corre ao encontro de Jesus. Quando chega diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele sente quem Jesus é. Ele percebe o poder de Jesus. Ele começa a perceber que Jesus Cristo é realmente vindo da parte de Deus, enviado por Deus. Talvez ele não tenha plenamente a certeza de que Jesus é o Messias, mas ele sabe que Jesus poderia ser um dos profetas, Jesus poderia ser até o João Batista, Jesus era alguém vindo da parte de Deus. Essa admiração, esse esforço desse rapaz é fantástico.
Por isso que eu falei que ele era um homem devoto, um homem que quer se consagrar. Ele corre a Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. E diante de Jesus, você percebe tanta sinceridade dele, mas tanta sinceridade, ele não está fazendo nada com mentira, ele está sendo sincero, que ele ainda tem a revelação de que Jesus é Deus. Ora, Jesus vê um jovem temente a Deus, um jovem que guarda os preceitos de Deus, um jovem que corre para ver Jesus, um jovem que se prostra diante de Jesus e um jovem que tem uma revelação de Deus. Jesus disse: esse aí será um grande apóstolo. Esse aí eu quero que ele me siga como Barnabé vai me seguir lá no futuro. Eu quero que esse jovem me siga assim como Pedro, assim como Tiago e João me seguiram. Eu preciso desse jovem. Eu quero esse jovem no meu time. Olha que coisa interessante, amado. Preste atenção nessa visão que Marcos apresenta. É um rapaz que corre para o encontro de Jesus. É um rapaz que se ajoelha diante de Jesus. Ele está sendo uma pessoa sincera, uma pessoa devota, uma pessoa com atitudes consagradas. Ele quer verdadeiramente estar com Jesus, ter o reino de Deus. E é interessante que, se ajoelhando diante de Jesus, ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amado, esse rapaz era um judeu. Ele está usando aqui uma palavra que o judeu não dirigia para homem nenhum. Ele está usando uma palavra que o judeu só dirigia para Deus. Você percebe que ele não fala isso, não é como hipérbole, como uma ilustração. Ele fala isso por revelação. Ele tem uma revelação de que realmente Jesus é Deus. Senão ele nunca, como judeu, nunca falaria bom mestre. Falaria mestre, qualquer outra coisa, menos bom mestre. Ele está usando uma palavra que deve ser falada só para Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você percebe que provavelmente esse jovem já tinha herdado tudo, né? Herdou casas, herdou fazendas, herdou bens, herdou ouro, herdou pérolas. Ele herdou muita coisa, mas ele é tão sincero, Marisa, que ele está buscando a herança da vida eterna. Como herdar a vida eterna? Não é? É fantástico. O que o teu pai deixou para você? Olha, meu pai não deixou nada material, mas deixou valores, caráter, estudo, né? Ó, meu pai deixou um carro. Tem um amigo meu que o pai dele deixou um Fusca para ele, né? Um Fusca bonito, né? Ó, meu pai deixou uma fazenda, né? Ó, meu pai deixou dinheiro. São as heranças que a pessoa recebe, não é? Uma casa. Agora, como herdar a vida eterna? Como herdar um lugar no céu depois que o nosso coração parar de bater? Como herdar a vida eterna? Esse jovem, irmãos e irmãs, ele é tão bom. É um jovem com um coração tão perfeito, humanamente falando, né? Que ele está procurando coisas eternas. As coisas passageiras ele já tem. Ele é muito rico. Ele tem muitas coisas.
e ele sinceramente está procurando herdar a vida eterna. E ele, como judeu, jamais ele falaria bom mestre para um homem comum. Ele está usando um termo que deve ser aplicado a Deus. Existem adjetivos que só podem ser usados para Deus. Ele está usando uma palavra que ele sabia que era só para Deus. Então nós entendemos que ele teve uma revelação de que Jesus era Deus, sem perceber. Bom mestre, que farei para ele dar a vida eterna? Primeira coisa que Jesus vai tratar não é a vida eterna que ele vai herdar, Marisa, mas essa revelação. Jesus diz assim: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Como é que você teve essa revelação, meu filho? Como você me chama com esse termo que só pode ser tratado para Deus? Não é? Como você me chama de bom mestre? Só um que é bom, que é Deus. Como você teve essa revelação? Não é? Jesus, ele fica muito feliz em saber que esse rapaz teve essa santa revelação de que Jesus era Deus. Não é? Como você me chama de bom mestre? Bom só um que é Deus. Não é? Que revelação maravilhosa é essa que esse jovem teve? Então a primeira coisa que Jesus vai tratar é essa revelação sobre a divindade do próprio Senhor Jesus. Agora ele vai tratar do pedido que ele fez. Para herdar a vida eterna, o que eu preciso? Né? Inclusive, recentemente eu ouvi uma pregação, acho que Marisa deve ter ouvido também comigo, onde o pregador disse que essa resposta que Jesus dá é porque Jesus ainda estava ali debaixo da lei. A graça ainda não tinha sido revelada. Não é? Ora, se for assim, nada dos santos evangelhos, nada é útil para a nossa vida. Não é? Se a graça ela foi revelada só depois da ressurreição de Cristo, então tudo que Jesus falou está segundo a lei. Olha aí que perigo, né? Na realidade não, amado. No momento que Jesus é batizado e abre a sua boca, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nesse momento é chegado a dispensação da graça. Essa dispensação da graça é tremendamente simbolizado na Eucaristia. Esse é o sangue da nova aliança. E é vivenciado pela igreja até a volta do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, preste atenção nessa palavra. Não é? A resposta que Jesus dá não é uma resposta debaixo da lei ou ausente de graça. Jesus dá uma resposta muito séria com relação à salvação. Jesus diz, olha a pergunta dele: o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Quando, irmãos e irmãs, esse rapaz ouve Jesus falar sobre vida eterna e sobre a relação dos mandamentos com a vida eterna, esse rapaz diz, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha que coisa interessante. Jesus diz, olha, você quer dar a vida eterna? Então você tem que conhecer esses mandamentos. Não mate ninguém. Não mate a sua vida. Não mate a vida dos outros. Não queira que ninguém morra.
não deseja a morte para ninguém. Não mate. Não cometa adultério. Se você é casado, é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu cônjuge. Essa é a vontade de Deus. Não se desvie para a internet, não se desvie para mulheres físicas, mulheres virtuais. Não fuja do teu projeto. Não comete adultério. Não furte. O que é do outro é do outro. Ainda que for uma caneta, não furte. Não leve para sua casa o que não te pertence. Alguém te emprestou um livro, você nunca mais devolveu. Não furte, hipótese alguma. Não dê falso testemunho. Fale a verdade. Fale a verdade. Não fique testemunhando coisas erradas, mentirosas. Fala a verdade. Não defraude ninguém. Não tire vantagem sobre ninguém. Não tire dinheiro de ninguém. Não use nada, nem argumento, nada para enriquecer ilicitamente. Não defraude ninguém. Honra seu pai e sua mãe. Honra que é honorário, sustente. Dê o sustento ao seu pai e à sua mãe. Sustente eles. Não abandone, me casei agora, não interessa. Veja se seu pai e sua mãe estão bem, se não estão passando necessidade, se estão comendo direitinho, se tem fruta na mesa. Cuida do teu pai e da tua mãe. Isso que é honrar pai e mãe. No português essa palavra ficou muito feia, né? Honra pai. Então, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Não é assim não. No original é honorário. Tanto no hebraico como no grego. Não é? É honorário, é honrar. No sentido de honrar com recursos necessários. Não é? Igual Paulo diz, honre os presbíteros que ensinem bem. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Esses são os mandamentos. Honrar pai e mãe. Você quer ter vida eterna? Você conhece os mandamentos? E o jovem diz assim com todo o coração: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha juventude, como um judeu, como um praticante da palavra, como um fiel guardador dos mandamentos de Deus, assim como Isabel e Zacarias, assim como Maria e José. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel, lê lá em Lucas capítulo 1, versículo 2 e 3, que Zacarias e Isabel eram justos diante dos homens e diante de Deus. Não é? Eram homens, um casal que fazia a vontade de Deus em todos os aspectos. Então, irmãos e irmãs, olha que coisa linda esta palavra. E esse jovem, você percebe pela atitude de veneração a ele a Jesus, por ter corrido ao encontro de Jesus, por ter se ajoelhado diante de Jesus, por ele ter tido essa revelação que Jesus é Deus. Ele honra Jesus com uma palavra que só pode ser usada para Deus, não é? Ele é uma pessoa que desde a sua infância guarda os preceitos de Deus corretamente. E aí, irmãos e irmãs, diante de toda essa beleza desse jovem, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Não é? Eu gosto do outro evangelho que diz, Jesus fala, se queres ser perfeito, você está ótimo. Você está ótimo mesmo, mas se você quer ser perfeito, essa perfeição evangélica, muitos irmãos santos e santas na história da igreja seguiram esse caminho, né, mãe?
Antão, tantos, Francisco de Assis, não é? Muitos homens de Deus e mulheres de Deus seguiram essa perfeição do Evangelho, não é? De abrir mão de todos os bens e seguir Jesus na sua juventude. Olha que coisa linda, hein? Na sua juventude. O Antão, né, isso no século IV, ele teve um encontro com Cristo com 18 anos. Seu pai e sua mãe tinham morrido, só ficou ele e a irmã, e ele herdou todos os bens, muitas e muitas fazendas. Mas ele ouviu essa pregação, ele abriu mão de tudo, né? E foi um grande homem de Deus no deserto do Egito. Antão do deserto, ou Antônio do deserto. Quem escreveu a biografia dele foi Atanásio de Alexandria, que o conheceu pessoalmente. Um dos homens mais intelectuais, um dos principais cristãos do século IV, Atanásio de Alexandria. Então, irmãos e irmãs, no Evangelho diz assim, se queres ser perfeito. No outro Evangelho diz assim, Senhor, o que me falta ainda? Agora em Marcos é Jesus que diz, só uma coisa falta a você. Não é? Isso me chama atenção, queridos irmãos e irmãs, quando eu começo a orar e pergunto a Deus, Senhor, o que me falta ainda? Não é? O que me falta? É muito fantástico isso, irmãos. Essa pergunta que nos leva a uma intimidade com o Evangelho de Cristo, que nos leva a um despertamento espiritual. Tem pessoas que estão muito acomodadas com a sua vida espiritual. Mas essa pergunta deve ser feita em oração. Principalmente nesse período da Quaresma. Senhor, o que me falta ainda? O que me falta ainda, Senhor? Qual a área da minha vida que ainda não está boa, que ainda não está perfeita, que ainda não te agrada? Não é? O melhor de Deus para a vida desse rapaz era ele se desfazer de todos os bens, dar aos pobres, ou seja, nem ele teria nenhuma segurança, porque se desse dinheiro a Jesus, ele teria uma segurança, mãe. O meu dinheiro está com Jesus. Não é? Ele vai administrar direitinho. Não. Dá o dinheiro aos pobres. Os pobres iam gastar tudo, né? É igual um amigo meu que o primeiro salário dele, ele foi pro bar, comprou um monte de ovo cozido. Ele deve ter comido uns 24 ovos cozidos. Ele comemorou assim, tadinho, né? Então, o dinheiro essa herança desse jovem para os pobres, ia sumir em uma semana. Que? Não é? Pega R$100 e dá para o mendigo. Em 2 dias acaba esse dinheiro. 2 dias. Não é? Ou até em 1 dia termina esse dinheiro. Né? É igual criança, dá o dinheiro e compra tudo em balinha. Com raras exceções, tem criança que guarda, né? Muito bom. Então, Jesus faz uma proposta para ele. Olha, o que falta para você é isso. Esse rapaz, o melhor tem até aquele número, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus para ele era ele se desfazer de tudo que ele tinha, entregar tudo que ele tinha aos pobres e seguir Jesus como apóstolo, como um discípulo que iria fazer diferença no mundo espiritual. Estevão não foi apóstolo e fez grande diferença no mundo espiritual. Cleófas não foi apóstolo e Jesus foi atrás dele no domingo da ressurreição no caminho de Emaús. Né? Então esse jovem, tendo o título de apóstolo ou não tendo, ele seria tremendamente usado por Deus. Assim como foi Barnabé, que também em Atos ele é chamado de apóstolo. Mãe. E chegaram os apóstolos Paulo e Barnabé. Né? Porque a palavra apóstolo no grego é missionário. A palavra missionário é apóstolo no latim. Não é? Apóstolo e missionário são sinônimos. Então, amado, Barnabé faz isso.
Barnabé é esse jovem rico que pega todos os seus bens, todas as suas fazendas, vende tudo, dá o dinheiro aos pés dos apóstolos e vai fazer a missão de Deus, né? Não é um chamado que Deus tem para todo mundo. Jesus não fez esse chamado para Nicodemos, que era rico. Jesus não fez esse chamado para José de Arimateia, que era rico, não é? Mas era um chamado específico para esse rapaz. Esse rapaz, amados irmãos, nem o nome dele deu tempo da gente saber. Isso que é engraçado. Ele foi embora muito rápido. Antes de se apresentar, ele já sumiu do mapa. Mas imagina, eu sou André e eu vou atender o que o Senhor diz. E ele entra para a história dos grandes santos de Deus. Santo André, o jovem rico, que abriu mão de tudo e passou a seguir Jesus na riqueza do reino de Deus. Olha que coisa linda, querido. Que coisa tremenda. Como eu volto a dizer, não é um chamado para todo mundo. Foi um chamado para a vida desse rapaz. Jesus diz assim, só uma coisa de falta. Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Não é? Toda a tua riqueza, não é? Você vai fazer isso, você vai ter um tesouro no céu. Depois que você ter esse tesouro no céu, venha e siga-me. Há uma pergunta que eu faço para você e eu faço para mim. Qual a quantidade do meu tesouro no céu? Hein? Eu tenho tesouro no céu? Eu tenho acumulado tesouro no céu? Jesus diz que esse gesto, presta atenção, eu não gosto de ficar fugindo da palavra. Jesus está dizendo que esse gesto de pegar tudo e dar para os pobres iria dar a ele um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Amado, tem pessoas que na terra é muito rico, mas no céu é um miserável, é pobre. Não é? Por quê? Porque nunca se preocupa com o reino de Deus. Nunca se preocupa com a casa de Deus. Nunca se preocupa com os pobres, com aquele que passa necessidade. Não é? Tem coisas assim que ficam guardadas assim na minha cabeça e é uma coisa assim linda. Ontem a gente acabou de dar o almoço para os moradores de rua. Todo domingo já vai fazer 2 anos que a gente dá quentinha para os moradores de rua. E aí a gente sentou para comer nossa comida. A comida que eu como ao domingo é a mesma comida que eu dou ao morador de rua, com raras exceções. Tem raras exceções que alguém leva lá uma torta, né, mamãe? Porque uma carne assada, parece que é para os cozinheiros, né? Mas a comida que a gente dá para ele é uma comida muito gostosa, muito bem preparada, muito linda, e a gente senta ali e come, né? E aí quando a gente estava ali na mesa, chegou um rapaz alto, talvez de uns 30 anos, fumando cigarro, magro, e falou assim, sobrou comida? Quem sabe estava atrasado, né? Sobrou comida? Aí eu falei assim, espera aí. Aí eu fui na mesa que a gente estava comendo, fiz um marmitex e levei para ele. Só que tem que eu coloquei tanta carne, mas tanta carne que não deu para fechar direito. Eu falei, olha, eu não consegui fechar muito aqui porque botei muita carne para você. Ele sorriu, irmãos. Ele tinha 3 dentes aqui, 2 dentes embaixo. O cara é jovem, né? Não é? Você tinha que ver a gratidão dele, não é? Que coisa fantástica isso. Só o rosto de alegria daquele homem já serviu como um grande tesouro naquele momento. Então a pergunta que eu faço para mim e para cada um de nós, como está o nosso tesouro no céu? Não é? Será que eu tenho investido na minha igreja financeiramente? Será que eu tenho investido nas obras que Deus tem colocado nas minhas mãos? Como está o meu tesouro no céu? Será que eu tenho investido em missões?
naqueles que vão para o campo, naqueles que dependem. O missionário não é luxo, não, eles dependem do nosso dinheiro. Eles dependem da nossa oferta. Não é? Como está o meu tesouro no céu? Amados irmãos e irmãs, o versículo, aí Jesus diz, e depois, só depois, venha e siga-me. Observe que esse jovem aqui no Evangelho de Marcos, ele não está pedindo para seguir Jesus. Ele quer herdar o reino de Deus, o reino eterno. Ele quer a vida eterna. Mas Jesus ama esse rapaz, fica tão apaixonado nesse jovem piedoso, nesse jovem que guarda os mandamentos, nesse jovem que tem a revelação de que Jesus é Deus. Jesus fica tão apaixonado por esse jovem que Jesus falou assim, siga-me. Essa chamada siga-me no Evangelho não acontece para todo mundo não, você sabia disso? Não acontece para todo mundo. Algumas vezes. Tem até fatos, como aquele gadareno, que quer seguir Jesus, e Jesus falou assim, não me siga. Vá lá para os seus pais, evangeliza para lá, mas não me siga. Agora, para esse jovem, Jesus diz assim, siga-me. Esse jovem estava sendo chamado para uma vida apostólica, para uma vida missionária. Mas ele teria que se desfazer de todos os seus bens. Era um chamado específico. E a palavra do Senhor diz, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Jesus o decepcionou. Alguém diz assim, Jesus não decepciona ninguém. Depende do que está no coração da pessoa, ué. Muitas vezes no coração da pessoa tem coisas que Jesus não vai fazer. E a pessoa vai procurar coisas que Jesus não irá fazer e vai ficar decepcionado com Jesus. O chamado de Deus, o ministério de Deus para a vida desse rapaz foi tão grande, tão tremenda, que ele ficou decepcionado, contrariado com a palavra de Jesus, e ele se retira triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele iria perder muito. Uma pessoa falou assim, se eu aceitar Jesus, pastor, eu vou perder meu casamento. Um rapaz que amava a igreja do Castrioto, amava a igreja, amava o meu ministério, tinha um respeito por mim tremendo. A esposa dele se converteu, aos filhos, e ele falou para mim, pastor, eu não posso aceitar Jesus e ser membro da sua igreja. Porque da minha casa para a igreja, eu passo pelo bar. E os meus amigos estão no bar. Isso seria um preço muito grande para mim. Não é? Então, amados, tem pessoas que não estão dispostas a pagar o preço do discipulado que Jesus impõe. E para esse rapaz, Jesus disse, vende tudo e dê o dinheiro aos pobres. Mas ele fica contrariado com Jesus e retira triste. Jesus o decepcionou. Eu cheguei correndo, eu ajoelhei, foi uma coisa linda e eu estou saindo muito triste, porque o que Jesus está pedindo é impossível. Eu não posso me desfazer dos meus bens, eu não posso ser missionário, eu não posso ir para a terra distante. Irmãos, eu tenho um sonho, um projeto, eu e Marisa. Nós sonhamos em passar 2 anos no território palestino. Não é? 2 anos fazendo missão lá na Palestina. Não é no território governado por Israel, não. Na Palestina, em Belém. Quem foi para Israel comigo sabe disso. Eu e Marisa temos um sonho muito grande. Até tenho que falar para Marisa, para Lídia e Estevão, prospere para vocês me ajudar a sustentar esses 2 anos. A gente vai estar trabalhando lá com os palestinos, com os cristãos, com os muçulmanos, abençoando a vida deles, servindo essas pessoas com o amor de Cristo, sinalizando Jesus na vida deles.
não é? Esse jovem foi chamado para seguir Jesus. Eu fiquei impactado com aquele filme, mãe, que até aquele rapaz chamado Michele, aquele italiano que fez Santo Antônio num outro filme, que ele é um investigador romano, que ele vai investigar a ressurreição de Jesus e ele se converte no final da história. E a última cena desse filme é uma filmagem provavelmente feita com drone ou até com helicóptero, não é? Assim, onde Jesus já morreu e ressuscitou, né? Mas os apóstolos estão caminhando assim em linha reta, né? Indo embora, e ele está no meio dos apóstolos, mãe. Eu vi esse filme. Não tem essa cena final? Falei, que coisa, que privilégio andar pelo deserto seguindo os apóstolos. Que privilégio. Amado, esse jovem rico, ele foi chamado para ser mais rico. Ele foi chamado para ser mais próspero. Era um privilégio ele sair ali pelo aquele deserto, seguindo o mestre dos mestres. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus fez isso, Tiago fez isso, Pedro fez isso, largaram rede, largaram tudo. Mas a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. E ele botou na balança o ministério que Deus está me chamando. E aqui eu já disse para vocês que no caso aqui, não é? Nem refere-se propriamente à salvação, mas o grande ministério que o Senhor estava chamando para ele. E ele fica triste, não é? Provavelmente perdeu tudo. Com certeza, alguém disse assim, olha, eu achei essa frase linda, você vai perder todos os seus bens. Ou você vai perder porque vai fazer um mau negócio, ou porque você vai morrer e deixar tudo para ir. Não é? Mas ninguém leva nem a roupa do corpo, nem a roupa íntima leva. Nem a meia, ninguém leva. Para a vida eterna, você volta nu. Só você. Sem conta bancária, sem CPF, sem RG, sem endereço, sem família. Você volta nu. Totalmente nu. Nossa vida não é aqui. Não é aqui. Esse jovem morreu uns anos depois. E perdeu o grande privilégio de seguir o Jesus físico. O Jesus limitado geograficamente. Jesus encarnado. E é tremendo, amados irmãos e irmãs, que depois que ele vai embora, Jesus entristecido, 23, Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Como é difícil. Como é difícil uma pessoa que tem riqueza se converter. Como é difícil. Os discípulos estranharam essas palavras. Por que os discípulos estranharam essas palavras? Porque na mentalidade judaica, toda pessoa abençoada tinha que ser rica. E a pessoa amaldiçoada era pobre. Essa é a visão da judaica, gente. Principalmente dos saduceus. Estude um pouco sobre os saduceus. Os saduceus não creem na vida eterna. Ser abençoado por Deus é aqui na terra. Se a pessoa não tiver riqueza, não tiver propriedade, não tiver carros bons, não tiver cargos bons, ela não é abençoada. Então os discípulos tinham essa mentalidade judaica da época. E eles estranham Jesus falar isso. Porque até na cabeça deles, Jesus ia chegar em Jerusalém, Jesus ia destruir o Império Romano e implantar o Império Messiânico. E todos seriam ricos. Até a mãe de Tiago e João, né, mãe? Ó, que sentam um do lado da sua direita ou da sua esquerda. O salário seria maravilhoso. Não é? Depois da ressurreição, que eles passam a ser verdadeiramente apóstolos.
No Evangelho, eles são candidatos a São apóstolos. discípulos. São discípulos. Discípulo significa que é muito ruim. O discípulo, ele vai ser reprovado ou vai ser aprovado, ele passa de ano, repete de ano, ele abandona a escola ou fica na escola. Isso é discípulo, irmão. Eu sou discípulo. Significa que você é muito ruim. Então você ainda está muito ruim. Né? Então nós somos ruins ainda. Né? Ainda estamos sendo formados. Ainda estamos no jardim de infância. Somos apenas discípulos. Né? Olha que coisa, né? Significa que eu estou num processo de formação. Tá bem, querido? Nesse aspecto. Discípulo está em processo de formação. Eu sou discípulo. Estou num processo de formação ainda. Isso significa que eu posso evoluir, ou regredir, aprovar, ser reprovado. Sou discípulo. Processo de formação. Né? De vez em quando vai ficar de castigo. De vez em quando eu fico de castigo, disciplinado. É dessa forma. Não é? Mas os discípulos estranharam essas palavras. Não é? Eles eram ainda aspirantes a apóstolos, candidatos a apóstolos, ainda que Jesus os chamasse de apóstolos. Né? Mas Jesus insistiu, dizendo-lhe, olha, agora é forte, hein? Essa frase eu até sublinhei aqui no meu lecionário, porque ele é forte. Olha o meu lecionário como é que é, ó, todo riscado. Ó. Olha que frase forte. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É interessante, mas a graça precisa ter uma resposta humana. Essa frase é uma frase que a gente deveria também colocar na geladeira. Né? Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Não é fácil entrar no reino de Deus. Você está no reino de Deus, você sabe as renúncias que você teve de fazer. Você sabe o que você teve que abrir mão para estar no reino de Deus. Tudo pela graça. Se não fosse a graça, nada aconteceria. Se não fosse a graça, Jesus não morreria por nós. Essa é a verdade. Condicione a graça na morte de Jesus. Não é? Eu sou salvo pela graça. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Isso não vem de mim. Lógico que não. Vem de Deus que deu Jesus. Lá está a graça. Só que tem que, se eu quero essa graça, que é a morte de Jesus na minha vida, então eu tenho que renunciar a mim mesmo. Tomar a cruz e seguir. Ora, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, é algo difícil. Quem quer negar a si mesmo, gente? Olha, pastor, eu não aceito nada que é obrigado. Então você não serve para ser discípulo. Porque o discípulo tem que negar a si mesmo e fazer alguma coisa obrigatória. Algo que você não quer. Porque se fosse algo que você quer, o que você deseja, você não precisaria negar a si mesmo. Simples assim essa matemática. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, irmãos. Entrar no reino de Deus é difícil. É Jesus que está dizendo isso. Não é? Como é difícil ser tolerante. Como é difícil ser pacificador. Como é difícil amar. Como é difícil viver essa santidade do discipulado, da obediência, da vocação. Queridos, Jesus diz, é mais fácil um camelo. E aqui quando ele diz, como é difícil entrar no reino de Deus, não fala só do rico não, fala de qualquer pessoa. Porque muitas vezes a pessoa é muito pobre, mas é ganancioso com aquela moedinha. É muito ganancioso. É idólatra do dinheiro, não tendo nenhum dinheiro. Não é? Tem essa questão. E quantas pessoas que com condições financeiras, com posses, são pessoas solidárias, amorosas, não são agarradas ao dinheiro, vivem uma vida simples, de oração, de amor, de caridade. Que coisa maravilhosa, querido. Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é uma hipérbole, não é?
Jesus está dizendo assim, é impossível. Camelo não passa no fundo de uma agulha, é impossível. Mas é mais fácil ele passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Não é? É mais fácil passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque todo mundo quer ser rico. Todo mundo, nessa mentalidade judaica, quer prosperar, ter muito dinheiro, ter muita casa, ter muita propriedade, ter muitas condições financeiras, não é? A mentalidade judaica é essa. E eles ficam extremamente admirados com Jesus e falam assim, quem então pode ser salvo? Aí o 27. Então Jesus, olhando para eles, diz, para os seres humanos é impossível ser salvo. Para os seres humanos é impossível um rico ser salvo. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Porque quem te converte é Deus. Quem muda a tua história é Deus. Quem transforma a tua vida é Deus. Amados irmãos e irmãs, eu oro para que você tenha no teu bolso muito dinheiro. Eu oro para que você tenha na sua conta bancária muito dinheiro. Dinheiro lícito, dinheiro com o seu trabalho, dinheiro com a valorização da herança que você recebe, dinheiro lícito. Eu oro a Deus, mas que nenhum centavo desse dinheiro entre no seu coração. Porque no momento que um centavo entra no meu coração, ele passa a ser objeto de adoração, de idolatria. E aí eu vou perder tudo. Amados irmãos e irmãs, o que é impossível aos homens é possível a Deus, porque para Deus tudo é possível. Um homem muito próspero pode ter um grande encontro com Deus, porque para Deus tudo é possível. Mas nunca permite, querido, que o dinheiro entre no seu coração. Oro a Deus para que hoje você prospere. Oro a Deus para que o mês de março, financeiramente, seja melhor do que o mês de fevereiro. Oro a Deus para que as portas se abrem, sim. Oro a Deus para que você prospere, sim. Oro a Deus para que você seja muito feliz financeiramente, mas que nenhum centavo encontre lugar no teu coração. Senão, você não vai dormir bem, você não vai comer bem, você não vai viver bem, você não vai seguir Jesus bem, porque você vai ter um ídolo dentro de você. Amados irmãos e irmãs, eu quero o reino de Deus. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. O Senhor vai abrir grandes portas na sua vida. O Senhor vai abrir grandes portas na sua família. Mas viva a vontade de Deus. Não permita, imagina, querido, o teu coração como um cofre. Não permita que nenhuma moedinha caia no teu coração. Só Deus, só a vontade de Deus, só o desejo de Deus. E aí você vai ser tremenda, isso é prosperidade. Você vai ser tremendamente feliz. Hoje, o Senhor está abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, hoje eu preciso ouvir o que ainda falta em minha vida. Senhor amado,
em nome de Jesus Cristo. Queremos ter esse aprendizado diário. Queremos sinceramente buscar o que ainda nos falta. Senhor, venha ministrar a Tua palavra em nossa vida. Que sejamos, ó Pai, como esse jovem que corre para Jesus, que se ajoelha diante de Jesus, que tem revelação sobre Jesus, que guarda os preceitos de Deus. Mas nós queremos, ó Pai, perguntar o que ainda nos falta. Queremos viver plenamente a Tua vocação para a nossa vida. Que nesse tempo de quaresma, que começará quarta-feira, que possamos buscar, Senhor, uma consagração integral ao projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Querido irmão e irmã, quem está fazendo aniversário hoje, Marisa? É Manuele, neta da Agar. Manuele, neta da Agar. Hoje é aniversário do irmão Roberto, irmão da Suzete. Vai ter muito cajuzinho, bolo e pastel de carne. Olha bem, ainda não é quaresma, hein? Estou comendo carne, cajuzinho, pastel, refrigerante diet. Não é? Glória a Deus, Alice. Nós amamos muito vocês. Nós amamos muito vocês e desejamos toda sorte de bênção. Vocês sabem que eu vou dormir à noite esperando esse momento para estar aqui ministrando a palavra? Muito bom. Fico muito feliz em poder estar com vocês. Que o Senhor continue me dando força, inteligência, condições, sabedoria e graça para aprender com vocês, aprender com Deus e estar junto. A Gá já fez o pastel, mãe. Opa! Olha que legal. Muito bom, queridos. Vamos então orar. Coloca aí seu pedido de oração. Temos orado pelo Valquírio, né? Temos orado pela nossa irmã Madalena, querida Madalena. Temos orado pela Paulinha. Davi, estamos orando pelo seu tratamento, Davi. Orando também, Marisa, pela vida da Moisete, Ivete, Luzia. Orando pela vida da Dona Marina, da Maria, do seu Osmar. Orando a Deus por todos vocês, querido. Em nome do Senhor Jesus. Orando pela vida sentimental, profissional, espiritual dos nossos filhos, orando para que o Senhor tenha discernimento e sabedoria. Amém? Vamos estar buscando a presença do Senhor e clamando a Deus nesse momento. Eu até coloquei no grupo Liturgia das Horas, OES, e também no grupo da igreja, sobre um garoto que uma moça pede oração por ele, de 10 anos, está com câncer, e a mãe ficou tão abalada que ela suicidou-se, tirou a própria vida, né? Nesse momento que o filho mais precisava, né? Então vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nós colocamos diante de Ti a guerra na Ucrânia, para que cesse em nome de Jesus. Não aguentamos mais ver notícias de guerra, que cesse esse mal. Colocamos diante de Ti, Deus, pessoas que estão em luto em Petrópolis. Colocamos diante de Ti, Pai, nossa vida. Cada pessoa que aqui está tendo nome escrito. Coloca o Roberto, que está fazendo aniversário, irmão da Suzete. A Manuela, Senhor, é neta, né? Neta da Agar. Deus, nós colocamos diante de Ti, Deus, todos os aniversariantes. Pai, eu abençoo com bênção da cura e da libertação esse meu irmão que está enfermo, essa pessoa que tem sido atormentada por demônios. Eu repreendo todos os espíritos malignos que têm atormentado o casamento, que têm atormentado o relacionamento da mulher com o homem com a mulher. Eu repreendo em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa seja agora abençoada, curada, feliz, cheia da Tua graça.
Senhor amado, toma nas tuas mãos, Senhor, a irmã Luciana Salarini. Pai amado, o joelho da sua mãe. Pai, a vida da Lorena e a vida de cada pessoa que está aqui. Pai, a nossa igreja, Deus, a igreja de Cristo na face da terra e a igreja onde estamos congregando, Pai. Abençoa no nome de Jesus. Senhor, oramos por esse mundo que sofre, pelo nosso Brasil. Oramos, ó Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Receba a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma segunda-feira linda, segunda-feira da 8ª semana do tempo comum. Um beijo. Com Jesus é só vitória.